Tá gravando? Tá gravando. Seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Marcelino Frentzen e eu tô aqui para, em 2026, trazer muito conteúdo para você, conversando contigo como um amigo. Às vezes você tá aí, né, sem uma amizade na fé da melhor forma possível, e eu tô aqui para ser o seu amigo crente, o seu amigo cristão, para lhe aconselhar, lhe ajudar, a gente ouvir um pouco da palavra de Deus, conhecer um pouco mais da palavra, né? Falar de assuntos do nosso cotidiano em relação à fé, né? E meu cabelo tá todo estranho aqui, ó. Coisa louca. Meu cachorro tá ali atrás bagunçando tudo, cara. Loucura. Para deixar de forma clara, esses vídeos aqui são vídeos onde eu quero que você se sinta meu amigo. Eu quero que você entenda que todos os vídeos aqui, a maioria, melhor dizendo, né, serão vídeos onde a gente vai trazer essa pegada de conversa mesmo. Você vai ver que são vídeos até sem muita ali edição sofisticada. É mais o conteúdo puro mesmo. Mas eu tenho certeza que isso vai lhe abençoar de alguma forma. Hoje eu quero falar um pouco sobre palavrão. Pois é, que é uma coisa que às vezes, não é nem às vezes, né, mas o tempo inteiro me irrita bastante. Mas às vezes eu percebo alguns cristãos tratando isso como com uma certa naturalidade, né, de achar que não tem problema nenhum o falar, o expor palavras fortes, o que é conhecido por palavrão mesmo. Né? Eu mesmo já fui uma pessoa que falava muito palavrão, cara, muito mesmo. E geralmente eu utilizava a desculpa de que eu não sabia me expressar de outra forma. Mas isso na realidade era só uma desculpa mesmo pra eu tentar justificar a minha falta de vergonha na cara, né? E hoje eu quero falar com você aqui e te mostrar que a Bíblia fala a respeito de pureza através da nossa fala, através dos nossos lábios. Eu separei aqui 3 pontos que eu queria conversar com você, que é, primeiro, a questão da incoerência espiritual. Pensa comigo, se você se converteu e agora passa a ser reflexo da glória de Deus, naturalmente você tem que dar bom testemunho. Só que se a sua forma de falar, de se comportar, continua a mesma de quando você não era cristão, ou de quando você não levava a sério a vida da fé, a vida com Deus, o que de fato aconteceu na sua vida? Será que realmente você se converteu? Se não houve uma mudança, é até complicado você dizer que houve uma conversão. Porque Jesus ele disse, olha, é necessário que o homem venha nascer de novo, ou seja, nova personalidade, nova vida. Então não dá para eu me converter e permanecer falando literalmente as mesmas coisas. Eu tenho algumas bases aqui e eu quero trabalhar elas com você. A primeira delas é Tiago 3, 10 e 12. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Tiago. É Tiago 3, 10 e 12. Eu tô lendo aqui na nova Almeida atualizada, que é uma versão que eu gosto bastante. Ó, é esse texto aqui, ó. Entendeu? Eu vou até marcar aqui para você. 10. Vou botar em azul aqui para ficar no destaque. Vamos lá. Olha o que o texto diz aqui. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Olha o que Tiago escreve. De uma só boca procede bênção e maldição. Ele está dizendo que isso acontece. Da mesma boca sai bênção e sai maldição também. Só que ele diz o seguinte: isso não deveria ser assim. Ou seja, tá errado.
não era para sair maldição da sua boca. E ele continua dizendo, por acaso, ele faz essa analogia, nessa comparação, por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Ele usa essa questão para dizer, olha, da boca de vocês não podem sair dois tipos de coisa. Se eu sou cristão e eu digo que tenho fé, eu preciso declarar palavras de bênção, palavras de edificação, que é inclusive um texto que a gente vai até olhar aqui, né, que é o texto lá de Efésios 4:29, mas daqui a pouco a gente chega nele. Por enquanto, a gente vê aqui Tiago fazendo essa comparação e dizendo, da boca de vocês não pode sair duas coisas, não pode sair coisa, ficar saindo coisa boa e ao mesmo tempo coisa que vai contra aquilo que primeiramente você usou sua boca para falar. Na ideia de que não dá para sair bênção e não dá para sair maldição do mesmo lugar, gente. E quando eu digo aqui que não dá para sair, não é pela impossibilidade. Porque é possível eu falar palavras de bênção e logo depois falar palavras torpes, palavras tortas, palavras que são imorais, palavras obscenas. Existe a possibilidade. Mas não é o que deve acontecer. É incorreto. Aí o verso 12 ele diz, meus irmãos, veja o que está dizendo aqui no verso 12. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou a videira figos? Eita, eu li errado. Pera. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Não. A figueira produz figo. Ou a videira produzir figos? Ele está dizendo, será que uma planta que é naturalmente de figo pode dar um fruto diferente daquilo que propriamente ela foi criada para fazer? É aquele famoso ditado, é como se você plantasse arroz e esperasse colher feijão. Não dá para pensar dessa forma. Ele traz essa comparação e encerra aqui, ó, dizendo o seguinte, assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Ele trouxe quase que 3 comparações aqui para dizer não pode, gente. Não pode ficar saindo da boca de vocês 2 tipos de coisa. Coisas boas e coisas ruins. Coisas puras e coisas impuras. Não. Se você é crente, a sua fala deve refletir a glória de Deus. Mas agora, eu quero citar aqui também Lucas 6:45. Preste atenção nisso aqui. Lucas 6:45. Para que a gente entenda de onde é que nasce essa questão do palavrão mesmo, né? Verso 45 diz assim, ó. Vou até marcar aqui de novo, ó. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O que ele está dizendo aqui é que a pessoa boa, ela busca as coisas boas. A pessoa má, ela procura as coisas más. E aí ele cita, porque a boca fala do que o coração está cheio. A maioria dos palavrões são de conotação sexual. E biblicamente, da nossa boca não deve sair nenhum tipo de palavra imoral. Palavras que remetam a conteúdos pornográficos. E a maioria dos palavrões, eles são palavrões que, de alguma forma, estão interligados com imoralidade sexual. Citando práticas sexuais,
falando a respeito de coisas duras, de coisas pesadas, de coisas densas. É péssimo. E como cristão, eu não posso deixar que da minha boca saia argumentos ou palavras que remetam à imoralidade. Outra coisa importante. Geralmente, quando uma pessoa fala um palavrão, ela pode falar porque já está acostumada, mas muitas vezes ela solta isso como uma forma de ira, de raiva. Ela passa por um momento de muita raiva, de muita agonia, de muito ódio, e aí ela xinga. Ela expõe aquele palavrão como uma forma de colocar a raiva para fora. Só que isso nasce de um coração cheio de ira, de impaciência. Um coração que falta domínio próprio. E biblicamente, lembra do fruto do Espírito lá de Gálatas 5? Que diz assim, ó, o fruto do Espírito é longanimidade. Longanimidade é paciência. É a capacidade de passar muito tempo aguentando e não cometer esse tipo de coisa. Terceira coisa que eu quero citar aqui, essa segunda, é o que eu chamo de diagnóstico do coração. O que a gente pode chamar de diagnóstico do coração, ou o princípio que faz a gente tentar externar algo de forma errada, que faz o ser humano falar um palavrão. Ele tem que identificar onde é que está isso. Eu lembro que eu falava muito palavrão, mas desde que me converti, eu tive uma recaída ou outra ali, ainda muito novo convertido, com meses de crente, mas conforme eu fui entendendo a fé, hoje faz muitos anos, que eu não sei o que é falar um palavrão. Por quê? Porque aquele menino que um dia achava que a única forma de se expressar era através de um palavrão, hoje entende que eu posso me expressar de várias formas e eu não preciso pecar para isso. Ah, mas falar palavrão é pecado? Sim. Por que pecado? Porque é imoral. Porque gera um mau testemunho. Porque o palavrão não provém da fé, e a Escritura diz que tudo que não provém da fé é pecado. A maioria dos palavrões fazem apologia a práticas sexuais ou a algum tipo de imoralidade. Sem contar que muitos palavrões são frutos de um pecado interno, como a gente citou aqui. A raiz no coração, a ira, a raiva, a inveja, o ódio. Então, o palavrão, ele é meio que a prova de que aquela pessoa está deixando o pecado tomar conta da vida dela. São sinais externos de um coração que já está apodrecendo. E a última coisa que eu quero citar aqui é Efésios 4:29, que é um texto que eu já preguei nele algumas vezes. Vamos voltar para cá? Efésios 4:29. Cadê? Aqui. Efésios 4:29 é um texto que eu gosto bastante. Porque o texto diz o seguinte, ó. Isso é na Nova Almeida atualizada, tá? Preste atenção. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Vamos fazer essa comparação aqui com a versão mais tradicional. Deixa eu comparar aqui. 29 NA. Deixa eu comparar com ARA, Almeida Revista Corrigida. Pronto. Então a gente tem aqui 29
e 29 aqui também. Acho que não marca desse lado. Mas vamos lá. Na Nova Almeida Atualizada, o texto diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Já na Ara, o texto diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Esse torpe significa torto. Pode ser traduzido como sujo. Como a Nova Almeida Atualizada traz. Né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí aqui na Ara, ela diz o seguinte, ó. E sim, unicamente o que for bom para a edificação, conforme a necessidade. Isso aqui é muito bom. E assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, aquilo que você fala não pode ser palavras sujas, palavras tortas, mas deve ser aquilo que é bom para a edificação conforme a necessidade do povo, a fim de transmitir graça aos que ouvem. Ou seja, as pessoas ouvem e através do que ouvem, sentem graça. Porque ouvem a palavra de Deus, ouvem palavras de edificação. Mas o palavrão em nada edifica. Ah, mas eu não concordo com você, Marcelino. Pois é, infelizmente, eu sinto lhe dizer que a Escritura, de forma clara, nos ordena: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Ah, eu sou crente e falo palavrão porque não tem nada a ver. Isso é o que você traz como conveniência para você. As pessoas que dizem, ah, não tem nada a ver, na realidade são as pessoas que acreditam que se faz bem para elas, não é errado. Eu já ouvi gente dizendo assim, ah, mas eu falo palavrão, mas estou melhor do que muita gente dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja fazendo isso, fazendo aquilo, tem gente dentro da igreja sendo fuxiqueiro, tem gente dentro da igreja sendo mentiroso. Eu falo palavrão, mas pelo menos estou melhor do que essas pessoas. Esse é o tipo de argumento tolo. Porque é o argumento que tenta trazer a ideia de que eu estou errado, mas por eu estar menos errado do que o outro, de acordo com o pensamento do indivíduo, né? Ele se considera menos errado que o outro, ele se torna mais espiritual do que o outro. Quando na realidade, dois errados não faz uma pessoa certa, não. Ah, o fofoqueiro tá errado? Tá. E o que fala palavrão? Também. Ambos precisam se consertar. Se não for para servir a Deus em sua totalidade, você na realidade vai ficar perdendo tempo. Porque você vai ficar sendo ouvinte da palavra, mas não praticante. E a Escritura deixa isso de forma clara. Ó. Não sejam apenas ouvintes da palavra, enganando a vós mesmos. Ele traz a ideia de que, tipo, a pessoa que não pratica o que ouve ou o que aprende, ele está enganando a si mesmo. E esse engano causa prejuízos. E para que eu possa encerrar aqui, passar um álcool na mão, né? Para que eu possa encerrar aqui, algumas pessoas dizem assim, ah, mas em Portugal isso não é palavrão. Aí geralmente eu pergunto, você mora onde? Ah, eu moro no Brasil. Pois é. Por quê? Porque existem coisas que serão moralmente erradas por causa da cultura. Porque você vai gerar um mau testemunho. Em Portugal, certas palavras que para nós no Brasil é palavrão, lá são só palavras. Palavras que eles realmente, que está dentro do vocabulário mesmo, que está dentro da cultura do povo de lá. E eles não veem aquilo como um palavrão, eles veem aquilo como só uma palavra. Mas para a cultura do Brasil, certas palavras são torpes, são tortas, são sujas. Ah, mas lá não é palavrão. Sim, mas você está dando o testemunho aonde? Você está dando o testemunho onde
na sua cultura, falar essas coisas não cai bem. Cai muito mal. São consideradas palavras fortes, palavras sujas, palavras torpes, palavras tortas, palavras obscenas, palavras imorais. Se for para ser crente, se for para ser cristão, se for para servir a Jesus, sirva em totalidade e não pegando apenas as coisas que você quer. Busque compreender a palavra de forma completa e assim aplicá-la. Porque isso é que muda a sua vida. Enquanto a pessoa ela fica tentando aceitar algumas coisas da Bíblia e rejeitar outras, ela vive sempre travada. Mas quando ela começa a caminhar com o Senhor de forma clara, objetiva, de forma genuína, buscando entender que ele é pecador, ele é falho, ele é fraco e ele está errado, ele começa a ter sua vida completamente transformada. E o desejo do meu coração é que isso aconteça com você. Se você está passando por isso, ou se você conhece alguém que é cristão, mesmo assim vive com a boca suja, envie esse vídeo para ele. A minha oração é que isso traga impacto sobre a vida de pessoas que ainda não compreenderam o quão errado e o quão danoso e o quão triste é usar a sua boca, que foi criada para declarar a palavra de bênção, de edificação, para pregar o evangelho, e utilizar a sua língua, utilizar a sua boca para falar coisas imorais, que muitas vezes são fruto do pecado. Então cuidado, cuidado e cuidado. Antes que eu esqueça, se você ainda não conhece o método Destravando a Bíblia, é o curso que nós temos aqui para manter a estrutura que a gente está desenvolvendo, né? E também para abençoar você que vai iniciar aí 2026 e até agora não começou a ler a sua Bíblia de fato. Já faz 1, 2, 3, 4 anos que está aí convertido e não leu a Bíblia toda ainda. Pois é, vamos fazer esse negócio diferente agora esse ano? 2026 vai ser o ano que você vai ler a Bíblia inteira. Ah, mas eu tenho dificuldade. Ah, eu não sei por onde começar a ler. A minha rotina é muito corrida. Eu não tenho tempo para ler. Eu não sei que Bíblia eu uso para ler. Eu leio e não entendo nada. Todas essas questões eu te ensino a resolver no curso Destravando a Bíblia. Eu não sei se o QR Code que tá aparecendo, acho que é aqui que tá aparecendo o QR Code. Acho que é aqui, né? É aqui mesmo. Eu não sei se esse QR Code tá funcionando. Pois é, ó. A equipe aqui tá meio fraca o negócio. Mas se o QR Code não estiver funcionando, o link está na descrição, tá? E você pode entrar no Destravando a Bíblia. Ele custa hoje R$35, tá? Você ajuda a gente a desenvolver cada vez mais a estrutura, abençoar mais pessoas e se abençoa também, né? Através daquilo que você aprende no método Destravando a Bíblia. Em nome de Jesus, você vai ler a Bíblia inteira esse ano. Amém? Eu te agradeço. Parabéns por ter ficado até o final. Te agradeço também, né? Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, acompanhado esse conteúdo. E é isso. Te vejo no próximo vídeo.